Nós somos seres eternos. E aí a palavra de Deus apresenta uma linguagem própria para que nós pensemos sobre o céu. E o capítulo 4 começou com esse versículo, né? Nós vamos discorrer sobre esse tema, né? A linguagem bíblica. A segunda parte do versículo também é algo que deve chamar nossa atenção. Se, por um lado, nós somos seres com essa capacidade, né, de termos em nós elementos que adentram na eternidade, seja para a perdição ou para a salvação, ao mesmo tempo, nunca, jamais seremos capazes de descobrir tudo o que Deus fez. Então, eu acho que é um aprendizado muito profundo aqui. Irmãos, muitas vezes a gente se arvora a querer saber mais do que Deus. Aliás, essa foi a tentação original, nunca se esqueça disso. Que foi assim que Satanás os pegou lá no Jardim do Éden. Ele chegou para Eva e disse: é assim que Deus disse? Não pode comer dessa aí. Aí Eva disse: não pode comer, e acrescentou a palavra de Deus. Ele disse: não pode nem tocar nele. E aí ele disse: que conversa é essa? Deus sabe que no dia que você comer desse fruto, você vai ser como Deus, conhecendo o bem e o mal. Ou seja, a tentação de saber e de conhecer como Deus conhece. E esse texto diz que, por mais que nós tenhamos a eternidade no nosso core existencial, no nosso coração, ainda assim, nós não seremos capazes de descobrir as obras. Quando nós tivermos passado no céu pelo menos 1 milhão de anos desfrutando das bênçãos do céu, como se fossem novidades de quem se apaixonou e chegou lá hoje, ainda assim, não seremos capazes de nem arranhar aquilo que Deus é em sua infinitude, na plenitude de sua pessoa. Nunca conseguiremos descobrir as coisas de Deus na sua plenitude, porque Deus é assim, Ele é eterno e Ele é maior do que nossa capacidade, mesmo ela expandida no céu. Aí, irmãos, o vocabulário a respeito do céu, a própria palavra céu, ela aparece várias vezes na Escritura, né? Pelo menos 600 vezes é dito aí que ela aparece. Na língua do Antigo Testamento, em que foi escrito o Antigo Testamento, a palavra aí é essa aí, ó, chamaim, né? Opa, eu desliguei aqui, foi o que eu fiz? É essa aqui, ó, chamaim. Chamaim, geralmente traduzida por céu, né? E, se você for tomar um sentido literal da palavra, é as alturas. Não é o único céu que nós temos na Escritura, nem na vida, aqui, na nossa percepção. Já quando vamos para o Novo Testamento, a palavra é outra, né, porque é outra língua, já é a língua grega, e o termo é a palavra Uranus, né, de onde vem o nome de um dos nossos planetas do Sistema Solar. Eu botei até aí uma animação dela bem bonitinha aí dele, que é Urano, né, que significa, ou Urano significa aquilo que é alto ou é elevado, né? Então, irmãos, é isto. Nós temos a curiosidade pelo que é transcendente. Então, já que Deus nos criou a nossa mente, e Ele sabe que nós temos interesse, inclinação, baseada no projeto dele, da nossa própria estrutura, já que Ele sabe que nós temos interesse nas coisas transcendentais, então Ele fala muito sobre o céu. Diz: não, fala pouco, mas 600 vezes na Bíblia, eu acho que são muitas ocorrências para você dizer que é pouco, né? E em Romanos 2:15, esse versículo mostra os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações. Esse os quais aqui está falando de quem? De nós, dos homens, dos seres humanos. Ele está argumentando que os homens, em Romanos 2, não têm desculpa diante de Deus por conta do juízo de Deus, dizendo: mas eu fui condenado, isso é injusto, eu não sabia. E ele diz, e o apóstolo Paulo argumenta que não, Deus colocou em nossos corações a sua própria lei, de tal maneira que os homens vão ser indesculpáveis diante de Deus no dia do juízo. Não é o nosso tema aqui discutir o assunto, mas ninguém do planeta Terra, até mesmo aqueles das tribos mais distantes, vão chegar um dia diante de Deus e dizer:
é injusto a minha condenação, porque nunca ninguém foi lá me falar de Cristo. Não é assim que funciona. A palavra de Deus diz que Deus, sim, vai salvar e vai reunir de todas as nações debaixo do céu, de toda língua, tribo, povo e nação, de etnia. E Deus vai reunir diante do trono dele. Isso não significa que todas as pessoas daquela etnia chegarão a ouvir necessariamente. E, se você quiser contra-argumentar com Deus nesse sentido, então eu prefiro que você vá conversar com ele, se você achar que é injusto da parte dele que ele tenha decidido fazer dessa forma. Nós não vamos discutir esse assunto, mas aqui diz, falando que ninguém é indesculpável diante de Deus quando chegar no dia do julgamento, e vai dizer, olha, eu não sabia. Aqui está dizendo que dentro de nós, a lei de Deus foi escrita. E no versículo de Eclesiastes, a revelação, anterior, lá de Salomão, já dizia que a eternidade, a transcendentalidade da nossa realidade pessoal, como ser, alma, ela percebe a eternidade, ela entende que existe a eternidade. Então, a lei de Deus, não só a eternidade está no nosso coração, nós somos atemporais, mas também a lei de Deus, que rege essa atemporalidade, lei moral e lei de governo universal, tudo isso está escrito em nós, está escrito em nossos corações, com revelação suficiente para que ninguém diga, é injusta a minha condenação. Aliás, nós sabemos por outros textos da palavra de Deus, que quando as pessoas que serão condenadas estiverem na presença de Deus, elas vão emudecer. Elas não vão argumentar. Elas não vão vir com argumento sociológico. Elas não vão dizer, eu era o produto do meio. Não, o senhor não sabe o pai que eu tive. O senhor me deu aquele pai e ele destruiu a minha vida. A minha mãe, a minha mulher fez isso e por isso eu fiz aquilo. Não. Não. A palavra de Deus diz que os condenados, irmãos, vão emudecer. Todos os servos de Deus que foram purificados pelo sangue de Cristo, pela mesma fé que Abraão tinha no Messias, quando eles receberam a revelação direta de Deus, irmãos, nenhum deles ficou em pé. Nem Moisés, nem Daniel, nem Ezequiel, nem Isaías. Por que você acha que você iria ficar diante de Deus e bater boca com Deus por conta de coisas que você pensa que não concorda com Ele, por conta da nossa rebeldia, do pecado que está dentro de nós? A lei de Deus está dentro do coração, no nosso coração e no coração dos incrédulos. E essa lei vai testificar, diz o texto, juntamente com a consciência. A gente sabe o que faz de errado. A gente sabe o que é certo. A gente sabe o que é errado. É verdade que estamos vivendo num pós-modernismo e num momento filosófico difícil no planeta Terra, em que está se cumprindo a palavra de Deus de uma forma cabal, quando se diz, o mal chamam bem, e ao bem chamam mal. Mas a palavra de Deus diz, ai deles, ai daqueles que ao bem chamam mal, e ao mal chamam bem, diz o Senhor. De fato, a nossa consciência deixa claro para nós mesmos que isso é errado, que isso é certo, que isso convém, que isso não convém. Então, esses pensamentos, a partir dessa consciência, ou nos acusa, ou nos defende. Então, irmãos, nesse contexto, a gente segue com essa consciência, verificando o céu. E nós que vamos ter entrada nele, portanto, temos as plenas faculdades que Deus nos deu para perceber, para entender e para se contextualizar nele. Há 3 locais na Bíblia, revelação na Bíblia a respeito do céu, aonde nós vamos entrar, na eternidade. E em 2 Coríntios 12, de 2 a 4, o apóstolo Paulo diz a respeito da viagem que ele fez, é algo tremendo essa viagem do apóstolo Paulo. Ele fala em linguagem indireta, como que por humildade, sabe que isso custou a ele um espinho na carne, que ele pediu 3 vezes ao Senhor para tirar. Ele diz, por causa da grandeza das revelações, me foi dado um espinho na carne. 3 vezes eu pedi ao Senhor para tirar, mas o Senhor, como resposta, me deu, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Deus sabia que o apóstolo Paulo, se recebesse essas revelações e não tivesse algo que o controlasse, o que o mantivesse humilhado,
certamente ele iria se ensoberbecer, porque o apóstolo Paulo, em alguns momentos, a gente vê a carne dele aflorando assim e se mostrando uma pessoa muito orgulhosa, porque, de fato, ele era uma capacidade de pessoa em vários aspectos. A palavra de Deus mostra aqui ele mostrando para os coríntios, defendendo o ministério dele, o apostolado dele, porque os coríntios diziam, esse cabra aí não é apóstolo que nada, isso é um sem futuro, é perseguir a igreja, está vendo que... Não, esse cabra não é apóstolo, não. Os próprios membros da igreja, que ele amou tanto e se doou tanto e fundou a igreja, falavam mal dele, descredenciando a autoridade apostólica dele. O apóstolo Paulo se defendendo disse, olha, vocês dizem que eu não sou apóstolo, mas eu recebi revelação direta do próprio Deus. Vocês estão me constrangendo a eu ter que dizer coisas que eu não queria dizer aqui, a respeito do que Deus fez em mim, através de mim e comigo. Eu não consultei nem carne e sangue, ele disse. Eu não fui atrás de Pedro, eu não fui atrás das colunas de Tiago, de João. Eu subi direto por uma revelação lá a Jerusalém, e aqui ele fala disso. Ele subiu até o terceiro céu. E lá no terceiro céu, diz que ele ouviu, acho maravilhoso isso, palavras inefáveis. Não dá nem para falar aos ouvidos de um ser humano, nem no meu, nem no seu ouvido. Deus diz, você vai ouvir, você vai ver, você vai sentir isso. Inclusive, a percepção do apóstolo Paulo era tão estranha e magnífica e nova para ele, que ele... Lá no céu, terceiro céu, ele não sabia se ele estava fora do corpo dele, físico, de carne, ou se estava com o corpo dele. Por que não dizer que ele está no corpo dele? Qual o problema de você dizer isso? Se no céu tem ruas de ouro, revelado lá em Apocalipse, e o ouro está na tabela periódica, isso é um argumento que eu uso. Então, o céu é físico. Logo, se o céu é físico e ele subiu até o terceiro céu, ele poderia muito bem estar no corpo. E diz que ele ouviu, então, os tímpanos dele, e a cóclea, e tudo mais aqui, o ouvido interno e externo, e os martelinhos, a bigorna, tinha que estar lá funcionando para ouvir as maravilhas que ele ouviu lá no céu. É a mesma realidade lá do danado o rico, que pereceu, não dava nem as migalhas para Lázaro comer, e foi para o inferno, estando lá em tormentos, pediu que Lázaro molhasse com a ponta do dedo, H2O, água mineral, cristalina, limpinha, sem coliforme fecal, né? Na língua, como assim língua? No inferno, o cara com a língua, no inferno, a realidade material estava unida a uma realidade imaterial, é algo da física quântica. Matéria que se condensa, né? Matéria que se descondensa. Então, irmãos, o terceiro céu é uma realidade, muitíssimo provavelmente, essa é uma proposição teológica baseada em várias evidências, física, que o apóstolo Paulo sentiu, provavelmente, no corpo. Ele diz que não sabe, Deus o sabe, né? Mas, nesse contexto, a experiência para ele naquele momento foi tão grande que ele não soube dizer naquele momento. Mas, quando a gente pega hoje a Escritura como um todo, a gente pode inferir um pouco mais dessa realidade como sendo física, sim. E ele foi arrebatado até o paraíso e ouviu essas palavras. Mas eu destaco aqui o terceiro céu, porque o terceiro céu é o local para onde nós estamos indo. Nós estamos estudando aqui um lugar chamado céu, pois esse céu é o terceiro. Sim, mas 3? Tem mais 2. Mas a Escritura não fala dos outros 2. Mas eles existem. Quem pode negar que existe o céu aí, ou o firmamento? Onde eu tenho as nuvens, onde eu tenho as aves, onde eu tenho a chuva, o orvalho, as tempestades, os relâmpagos, a troposfera, né? Eu acho que fui falar com o pastor Genuan, parece que a troposfera só vai ali do máximo até 15, 18 quilômetros, e o livro fala que vai um pouco mais. De fato, nos polos ela é um pouco mais fininha, mas no Equador ela é um pouco mais extensa, onde nós estamos aqui, mas ela vai o quê? Até 18 quilômetros. Então, se você pensar, nós vamos para o acampamento, vamos? Aí é 27 quilômetros daqui. É bem aí. A gente foi de carro.
A troposfera só tem 18 quilômetros. Se você pegar, é menos da distância daqui para o acampamento. Se você pegar e botar para cima, é o final do ponto a partir do qual nós temos a tropopausa, e daí começa a entrar a ionosfera, a exosfera, e vai saindo do planeta Terra. Mas essa abóboda e a atmosfera que reveste o nosso planetinha azul, essa atmosfera, essa cascazinha bem fininha, que é o primeiro céu. Esse é o primeiro céu. É o céu de asas compartilhadas, eu espero, né? Pelo menos dá para ir só até 12 mil pés, né? A troposfera, você chega a 37, 38 mil pés, né? 40 mil pés, é onde o jato voa quando você vai daqui para Fortaleza. Ele vai ali no topo da tropopausa da troposfera. Asas compartilhadas vai ficar ali, coitado, embaixo, né? Junto com os urubu. Agora, o primeiro céu é este. Temos o segundo. Mas qual é o segundo? O segundo é o espaço interplanetário, onde estão os luzeiros que Deus criou, o Sol, para governar o dia, a Lua, para governar a noite, as estações, os tempos, as épocas. E esse segundo céu, nós temos os astros, né? E esses aqui são os 3 céus da Bíblia. Esse segundo céu aí é um céu magnífico, porque ele, aquele de que se diz que declara as obras de Deus e o firmamento, as obras de suas mãos, o Salmo 19. Né? Então, esse segundo céu também é onde estão, por aí, os príncipes, né? E as potestades do ar, que atuam hoje nos filhos da desobediência. Então, Satanás e os seus anjos caídos também estão por aí nessas regiões celestiais, que Paulo fala lá em Efésios. E é nesse segundo céu também. Lembra lá que Jó, né, teve aquele embate medonho na vida dele, que Satanás chegou lá no local de encontro com Deus, no monte lá, para os lados do norte, que ele chama, não é norte geográfico, mas no local referencial aonde Deus se assenta, e naquele concílio ali, Satanás se aproximou e Deus diz: de onde vens? Ele disse: estou passeando pela terra, rodeando a terra. Né? Então, esse segundo céu aí, Satanás tem bastante acesso e com a permissão de Deus, ele também chega por aqui. Né? E, então, portanto, o terceiro. São esses 3 céus na Bíblia. Então, na Escritura, nós temos a evidência física, mas na Escritura nós temos várias evidências desse primeiro céu, em 1 Reis 21 e 24, Oséias 2 e 18, fala desse primeiro céu. Né? As nuvens, Daniel 7 e 14, a chuva, em Atos 14 e 17, a neve, em Isaías 55 e 10, o orvalho, em Daniel 4 e 23, a geada, Jó 38 e 29, os ventos, Salmo 135 e 7, os trovões, em 1 Samuel 2 e 10, e a saraiva, em Jó 38 e 22. Eu fico maravilhado porque eu vejo certas evidências da natureza, por exemplo, ciclos biogeoquímicos, como é o caso do ciclo hidrológico, que foi recentemente descoberto, talvez século passado, ou coisa do tipo, e Salomão já o descreveu lá atrás, na Escritura. Né? A circulação geral da atmosfera é descrita maravilhosamente também no Antigo Testamento, e só um tempo desse aqui foi que a meteorologia desvendou a circulação geral da atmosfera, que os ventos saem lá dos polos e vêm na direção do Equador, e depois, quando chega aqui na região onde a gente mora, onde está a zona de convergência intertropical, ele sobe novamente e retorna na forma de frente quente e volta fazendo os seus circuitos, exatamente quando a Bíblia descreveu a circulação geral da atmosfera. Só um dia desse é que a gente estuda no livro de meteorologia, dessa grossura, a Bíblia falava já a respeito. Tudo isso acontecendo no primeiro céu. Então, por meio, irmãos, destes e de outros textos, nós podemos concluir, visto o primeiro céu e as suas evidências, visto o segundo céu, e aqui eu não falei tanto, mas eu acho que o epíteto para a descrição e da maravilha do segundo céu é o próprio Salmo 19, né, que é uma poesia maravilhosa que mostra que a glória de Deus se manifesta através desse segundo céu, né, embora o firmamento também o faça. Não sei se você é como eu sou apaixonado pelo céu, pelas nuvens, pôr do sol,
Eu sou apaixonado pelo pôr do sol, apaixonado por contemplar a lua e as estrelas. Não sei se você gosta de contemplar o pôr do sol, mas, muitas das vezes, é como se fosse uma tela de um artista, né? Uma tela maravilhosa e que muda ao sabor da decisão e do desejo daquele que quer compor uma mensagem que manifesta a sua glória para nós. É magnífico, né, como Deus muitas vezes faz isso só através de um pequeno pôr do sol. Então, falando do terceiro céu, o terceiro céu é o local onde está a habitação de Deus, aonde se encontra o seu trono. Eu acho que não é tão simples assim para nós, eu reconheço que nós somos bem limitados, porque começa a vir certos questionamentos. Por exemplo, enquanto você escuta dizer que existe um terceiro céu, e que ali está o trono de Deus, acho que você já deve estar aí, eu tenho quase certeza, matutando. Mas como assim? Diz que Deus enche todas as coisas? Se Deus enche todas as coisas, como é que Ele está lá no trono? Ele está aqui, Ele está acolá, Ele enche todas as coisas, Ele tem um local onde Ele fica, e logo se Ele fica ali, logo Ele não está mais no outro lugar. Como é isso? Você já parou para ter essa indagação, sendo honesto? Deve ter alguma coisa errada aí. Parece misterioso para nós. Parece estranho que eu diga que há um local chamado céu, em que Deus está presente. Ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Versículos como esse, mas desceu, quer dizer que ele não está mais lá? Mas esse mesmo versículo também é quântico, porque ele diz, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, né? Que é o Jesus Cristo, que está no céu. Quer dizer, é física quântica pura. Ele desceu, mas ele está lá. Maluco, né? É paradoxal. A nossa mente, como assim? Aí, o pessoal da física quântica, que não tem nenhum físico aqui, né? Fica quebrando a cabeça e nem eles mesmos ainda conseguem chegar a uma definição que lhes satisfaça. As próprias teorias de como o universo e as realidades, eles sugerem realidades paralelas, etc., e tudo mais. Aí tem a teoria das cordas, aí tem várias teorias para mostrar. Tem os multiversos, como se houvessem vários universos funcionando ao mesmo tempo. Eles ficam criando mirabolâncias para tentar entender. Basta a gente entender assim. O nosso Deus é um Deus tão grande que Ele enche todas as coisas. E Ele habita, sim, no terceiro céu. E no terceiro céu está a convergência da sua presença máxima, governando o universo, o trono de Deus. Mas, é claro que pode ser que fique dúvida em nosso coração como é que Ele está em todo lugar ao mesmo tempo. E não é problema. Então, o que a gente não consegue entender, a gente fica pela fé. Deus é Deus e Ele habita no terceiro céu. Bom, o primeiro céu a gente já viu, é esse aqui que a gente vive. Se não fosse a troposfera, a atmosfera com a sua composição de oxigênio, de gás carbônico, etc., e os outros gases, o próprio ozônio que nos protege ali no finalzinho, lá em cima, depois da tropopausa, lá para poder filtrar os raios terríveis que vêm do Sol, que mataria todo mundo. Essa é a zona de proteção que Deus nos criou para que haja capacidade de vida nesse planeta, né? Essa é a região que cobre. E o segundo céu é esse local maravilhoso. Tenho certeza que tu jamais seria capaz de pintar um quadro desse. Meu irmão? Jamais. Mas o artista. Aí o Criador cria também artistas, né? Para também refletir a glória dele na sua arte. Mas esse céu aí, né? Assim como o segundo céu, né? Essa região que cobre a atmosfera, esse segundo céu aí se transpõe e revela para nós coisas maravilhosas. Eles chamam isso aqui de o pilar da criação, né? Pilares da criação. São fotos que eu peguei do James Webb na internet. Você pode ir atrás, tem também o do telescópio Hubble, mas é impressionante como a do James Webb são infinitamente superiores às fotos do antigo telescópio Hubble, né? E eu gosto, às vezes, de olhar esses sites, né? Eu já baixei várias fotos, entupetei, uma época, um pendrive cheio de fotos assim, do espaço, não sei mais nem onde estão essas fotos, mas eu ficava olhando assim,
e lembrando do versículo, isso tudo mostra a majestade de Deus. E eu ficava pensando, como é, meu Deus, eu vou poder viajar para essas estrelas, para esses mundos aí, na velocidade da luz, vai ter muito voo para eu fazer, né? Eu, nos meus sonhos com Deus, pelo fato de eu gostar de voar, né? Mas essas maravilhas, né, que esses slides não fazem justiça, né, mas são as fotos lá do telescópio, mostram cada vez mais a grandeza que é esse segundo céu, que manifesta a glória de Deus. Eu fico imaginando, irmãos, esses dias eu lá em casa, aí eu sentado lá no quintal e eu tentando ver as estrelas, eu não conseguia, porque Boa Vista, né, iluminado, ofusca, né, a visão da Via Láctea, né, que lá na casa da minha sogra eu consigo ver bem meia-noite. A tira, né? E eu me lembrei de Abraão, quando Deus chamou Abraão, lá da tenda dele, trouxe ele para fora e diz, vem cá, olha para cima aí, ó. Olha para o céu. Conta as estrelas, se é que podes. Assim será a tua descendência. Dá para imaginar naquela época, sem luz elétrica, de noite, Deus, uma noite sem lua, provavelmente, Deus chamou Abraão e disse, olha para cima. E ele contemplou estrelas e mais estrelas. Aí você diz, mas hoje com a tecnologia os camaradas já estimam tantas bilhões de estrelas. Que nada, que nada. Porque eles estão estimando baseado em metodologias e na capacidade dos telescópios atuais. Aí aparece o telescópio maior, quando o bicho foca mais na frente, tem mais outro tanto de estrela para frente. E Abraão disse, assim será a tua descendência. E hoje, você que está aqui e que crê no Messias, Jesus Cristo, Filho de Deus, da descendência de Abraão, em Isaac, que será chamada a tua descendência, você também é filho de Abraão pela fé, como diz lá em Gálatas. O que significa que a descendência de Abraão é, num certo sentido, infinita. Eu acho que o que Deus queria dizer ali não era que necessariamente teriam bilhões ou ziquitrilhões, eu não posso nem imaginar quantas estrelas tem, e que nós vamos ter a mesma quantidade. Não era que ele queria dizer assim, o que queria dizer é que seria muito grande e incontável. Na verdade, como diz o Salmo, inumerável como a areia que está na praia do mar e como as estrelas do céu. E cada foto é uma mais magnífica do que a outra, denotando a glória de Deus no segundo céu. Então, é uma coisa assim espantosa e magnífica. Conta as estrelas do céu, se é que podes. Assim será a tua descendência. Talvez você possa, pela fé, quando a gente for lá para o acampamento, a gente vai ter condição de ver as estrelas. Eu espero, se não estiver chovendo. Fevereiro, né? E a gente pode levantar os olhos para cima, lá, e, eita, eu faço parte dessa descendência. Isso poeticamente falando, metaforicamente falando. Em Amós 5:26, o profeta, entretanto, faz menção aqui ao outro aspecto, falando desse aspecto agradável e bom, descendência de Abraão, estrelas, coisa magnífica, glória de Deus, mas ele faz menção aqui de falsos deuses que são associados a corpos celestes. O texto aqui diz, não, vocês carregaram o seu rei Sicut e Quium, nessa versão, né? Imagens dos deuses astrais que vocês fizeram para si mesmos, né? E astrologia, previsão do futuro usando os astros, né? Horóscopo, todas estas coisas, os babilônios faziam isso. São práticas proibidas para o povo de Deus. Não vou entrar no mérito da discussão também, sobre existe, não existe. Ou isso é só conversa para boi dormir, ou é verdade mesmo. Eu não vou entrar nesse mérito aqui, não. Mas uma coisa eu posso já dizer de cara. Na Escritura, Deuteronômio, Deus deixou claro e proibiu que nós não deveríamos se meter com essas coisas. Nem necromantes, nem cartomantes, nem fazer previsão do futuro. As coisas que Deus revelou pertencem a nós e aos nossos filhos, para que cumpramos todas as palavras desta lei. As coisas que Deus não revelou, não
pertencem a nós. Aprove a Deus que nós não soubéssemos o nosso futuro. Provavelmente enlouqueceríamos se nós tivéssemos todo o acesso a isso. Mas vamos continuar voltando aqui para esse texto da palavra de Deus aqui, que mostra aqui a foto das Pleiades de Órion, né? Que são constelações ali mencionadas em Jó 9:9, 38 e 31, Amós 5:8. Moisés, por exemplo, se refere a esse segundo céu, em Gênesis 1:14. Disse também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem separação entre o dia e a noite, e sejam eles para sinais, para estações, para dias e para anos. Então, eu acho, irmãos, eu penso que, olhando para o segundo céu, nós podemos fazer como disse em Isaías 40:26. É uma ordem, de novo, buscai o céu, pensai no céu, elevai os vossos olhos para o céu. E agora uma ordem lá do Antigo Testamento, de Isaías, que diz: levantai ao alto os vossos olhos e vede quem criou essas coisas. Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome, por ser ele grande em força e forte em poder, nem uma só vem a faltar. Pense nas implicações: estrelas com nomes. Também tem uma discussão teológica aqui que não vou entrar no mérito, a respeito de o que sejam essas estrelas e por que elas têm nome. Mas tem muita coisa para se pensar e estudar e prescrutar. Uma coisa eu sei, que eu posso tirar desse versículo sem bater muita boca. Deus é grande em força e poder, de tal maneira que todos os iquitrissoquilhões de estrelas que possam existir, quando você criar um telescópio novo, que encontre mais 10 vezes mais estrelas do que você já tinha contado, Deus sabe o nome delas. E isso é um conhecimento maravilhoso o suficiente para nós, que o nosso Deus, que está no controle da minha vida e da sua, que sabe o que vai nos suceder hoje, amanhã e até o final dela, que tem tudo sobre o seu domínio, sem que nada venha a faltar, nem mesmo um pardal, né? E nós valemos mais do que os pardais, cai sem um consentimento do vosso Pai Celeste, pois esse Deus, que tem todo esse controle, todo esse poder, conhece as estrelas, todas, pelos nomes. E você saia contando, vai pegar verruga no dedo, né? O povo diz, né? Contar as estrelas, pega verruga no dedo. Não sei se vocês ouviram essa história. Pois saia contando aí. Quando você chegar em mais ou menos 742 mil estrelas, não sei se você vai conseguir, lá no acampamento, que vai dar para a gente ver as estrelas. Aí você contou, terminou de contar as estrelas, aí quando você botar no telescópio daqueles que compram lá em Letem por R$200, aí você já vai ver tantas outras estrelas que você vai contar mais não sei quantas milhões. Não sei se você vai ter capacidade de contar milhão, eu acho que eu não consigo. Aí, se você pegar e for para um daqueles lá da Universidade de São Paulo, aqueles bichos estão lá no Chile, que tem aquele bichão grandão lá, aí você vai contar mais outros tantos. Aí aqueles bichos é pequeno, não serve de nada, tem que mandar um para o espaço, o Hubble, que já é obsoleto. Aí você já vai ter mais não sei quantos. Aí depois, não, agora é o James Webb, que é o top, que agora ele tem mais resolução. Quando você botar ele, tem mais outro tanto. Essa é a grandeza do nosso Deus. É isso que está dizendo o versículo. E esse Deus está no nosso controle, está no controle de nós, de nossas vidas. E Ele está ordenando nesse texto aqui: levantai ao alto os olhos. Então vamos olhar para o céu, vamos olhar para as estrelas e glorificar a Deus, não adorá-las, ou se ajoelhar diante delas, ou prever o futuro baseado nelas, como fazem os astrólogos. Irmãos, as estrelas são incontáveis. Jeremias 33:22 diz: como não se pode contar o exército dos céus, nem medir-se a areia do mar, assim tornarei incontável a descendência de Davi, meu servo, e os levitas que ministram diante de mim. Amém. Tem uma coisa interessante ainda a respeito do segundo céu, que é a tribulação. Em Mateus capítulo 24, os irmãos conhecem que um dia haverá uma grande tribulação, qual nunca houve no planeta Terra. E o Senhor Jesus Cristo falando, Ele mesmo falando aqui no texto, Ele dá um destaque aqui a coisas que vão acontecer naquele tempo e que as coisas do segundo céu vão estar diretamente relacionadas a isso. Ele diz assim, ó: logo em seguida à tribulação daqueles dias, o sol escurecerá. O sol está onde? No segundo céu.
no espaço interplanetário. A lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Eu fico imaginando quantos de nós vai ter AVC e infarto e vai pirar e sair correndo doido quando começar a ver essas coisas acontecerem. Tribulação e o segundo céu. Apocalipse 6:12 diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande tremor de terra, o sol tornou-se negro como saco de silício. Eu não sei se é o caso aqui, desses eclipses que ocorrem, ou outra coisa pior. Eu acredito que não, eu acredito que é outra manifestação, porque para ficar que nem um saco de silício, é preto, que você... são trevas palpáveis. E aqui ainda tem claridade, né, quando tem o eclipse, como a gente vê nessa foto. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abaladas por um vento forte, é como as estrelas vão cair do céu sobre a terra. Verso 14. O céu retirou-se como um livro que se enrola. Essa coisa, fico tentando imaginar como é isso. E todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Então, vai ver um reajuste das placas tectônicas no planeta todo. Apocalipse 6:15, os reis da terra, os grandes, eu fico imaginando Donald Trump, Joe Biden, Lula, aquele Benjamin Netanyahu, Vladimir Putin, Zelensky, Elon Musk, os ricos, Bill Gates, os tribunos, os poderosos, todo servo e todo livre, aí já está incluindo nós, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Meu irmão, você vai fazer parte desse dia aqui? Não? Por que não? Hein? Porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir para tentar os que habitam sobre a terra. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Eis que venho sem demora, ou seja, venho repentinamente, presto venho. A pergunta que não quer calar, que a gente tem que sondar sempre, toda semana no nosso coração, é isso. Eu estou guardando a palavra da perseverança? Porque o versículo começa assim: porquanto guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da tentação. Aí a gente, não, nós não vamos estar aqui não, porque eu vou subir. Eu vou subir, eu vou subir. Vai, amém. Está guardando a palavra da perseverança? Que comprova, que dá testemunho que você nasceu de novo? Porque se não nascer de novo, não vai ver o reino de Deus. Não vai subir, vai ficar para ver a grande tribulação. Irmãos, essas são palavras de advertência que servem para mim e para nós sondarmos o nosso coração para confirmar a nossa fé. Só isso. E eles diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos do rosto. Monte Roraima, fica em cima de mim. A pessoa? Para se esconder do rosto daquele que está sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. E ira do cordeiro, que coisa, ira. Um cordeiro, coisinha mansinha, né? Tão agradável, botar aqui, alisar um cordeiro, uma coisa tão meiga, irada. O cordeiro, o Senhor Jesus Cristo, que era o perdoador, que era o salvador, que era o compassivo, de jugo suave, fardo leve, agora está vindo em ira contra aqueles que rejeitaram a sua salvação, contra aqueles que fizeram pouco caso da sua glória. Versículo 17, porque é vindo o grande dia da sua ira, e quem poderá subsistir? Olha a lua de sangue aí, que é a lua que vai perder a sua claridade, né? Não vai dar mais. Aí lembra aí dos versículos, Isaías 47:13, Jeremias 10:2, que o povo de Deus era proibido de tentar descobrir o futuro por meio da observação dos corpos celestes. Eu não sei se os irmãos estão percebendo hoje, cada vez mais o aparecimento de bruxaria. Os teólogos estão chamando de neopaganismo. Estamos vivendo uma época agora, século 21, 2020, 2021, 2022, 2023, aquele Harry Potter e companhia limitada, bruxaria até umas horas, e a gente compra lá na lojas americanas aqueles bichinhos, né, aqueles nossos meninos, lancheirinha de Harry Potter e tal, e nem se atenta para o fato de que nós estamos dando trela para esse povo
que se envolve com estas coisas que Deus abomina. Deus abomina a prática da observação dos corpos celestes e de tentar adivinhar o futuro ou coisa do tipo, né? Como eu havia comentado. Mas vamos, então, finalizar o nosso estudo dando um foco na habitação de Deus. Deuteronômio 12:5 diz: mas buscareis o lugar que o Senhor vosso Deus escolher de todas as vossas tribos, para ali pôr o seu nome e sua habitação, e ali vireis. Então, lembra que a primeira símbolo da presença de Deus com o seu povo era o tabernáculo lá no deserto. Depois, nós vimos a manifestação também ainda simbólica da presença de Deus com o seu povo lá em Jerusalém. Ele escolheu aquele lugar no planeta Terra, e ele colocou lá no Monte Sião, lá no Monte Moriá, onde Abraão ofereceu Isaque como sacrifício, e para fazer ali também habitar o nome dele. Mas, interessantemente, em 1 Reis 8:27, na oração de consagração do templo, Salomão diz uma coisa maravilhosa. Mesmo ele tendo construído aquela maravilha da humanidade, suntuosa como era, ele diz: Deus habitaria em uma casa feita por mãos humanas? Nem os céus dos céus o podem conter, quanto menos esta casinha que eu lhe edifiquei. Deus, ele é transcendente, Deus é Espírito, e Ele quer que nós o adoremos em todo lugar, porque Ele está em todo lugar. Então, irmãos, é interessante. Aqui, no máximo, é uma casa de oração, e Ele se faz presente porque Ele prometeu: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Você crê nisso? Que Deus, Yahweh, Jeová, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, cabeça da Trindade, está presente? Agora deu um nó na garganta. Deus está presente aqui, agora? Ele prometeu. De nós aqui, se tiver pelo menos 2, salvos pela graça, o resto vão tudo ficar na grande tribulação, mas tem 2, crente de verdade, ele está aqui. O resto está só gozando do benefício por causa dos 2, mesmo não sendo dele. Ele está porque prometeu estar. Mas nem os céus dos céus o podem conter, irmãos. Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, por mais que sejam maravilhosos e suntuosos, como no caso era o templo de Salomão. Os irmãos sabem, né? Aqui era o santo lugar, e aqui era o santo dos santos. Aqui tinha o véu que foi rasgado, né? Aquela música que cantou, né? Quando o véu foi rasgado, when the veil was torn, my sin was forgiven. Quando o véu foi rasgado, meus pecados foram perdoados, nos dando acesso direto a Deus, porque somente o sacerdote, uma vez por ano, podia entrar aqui. Simbolismos apenas de quem Deus é e de como Ele age. Mas, na verdade, hoje nós temos total acesso, com ousadia e com confiança, à presença de Deus, através de nosso Senhor Jesus Cristo. O terceiro céu é, portanto, irmãos, o centro do comando do governo de Deus. Salmo 103:19 mostra isso. Dali Ele rege todo o universo. A revelação que nós temos lá em Apocalipse a respeito do trono de Deus mostra 24 anciãos, 12 envolvendo incontáveis hostes de anjos, um mar de vidro, mostra a presença de seres que o tempo todo ficam ali glorificando a Deus e dizendo o Triagion: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Isso eles repetem totalmente, muito provavelmente, cadê Renato? Com melodias diferentes, com notas absurdamente dissonantes e lindas, em composição de múltiplas vozes entre si, um respondendo para o outro. Jamais nós, grupo de louvor, vamos ser capazes de começar nem 0,1 milhão de zeros, depois 1% da beleza que é os anjos cantando e exaltando a santidade total de Deus. Santo, 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 o tempo todo, por toda a eternidade passada, presente e futura, declarando a santidade do nosso Deus. E o Senhor estabeleceu o seu trono, e esses querubins estão ali, e eles têm 6 asas, eles cobrem os pés com 2 asas, eles cobrem os olhos. Eles estão na presença de Deus, irmãos, eles não estão autorizados a olhar para Deus. Eles cobrem os olhos, cobrem os pés, cuidado quando entrar na casa de Deus, e com 2 eles voam,
e eles voam, e eles representam a humanidade, dando glória a Deus, a criação, os animais selvagens, os animais domésticos, os animais voláteis que voam, e o homem. E diante dele ardem 7 tochas, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra, e que está na igreja, na multiforme graça de Deus manifesta, né? Em Hebreus 12, 22 e 23, está escrito para onde a gente tem chegado. E aqui a gente chega pela fé. Mas tendes chegado ao Monte Sião, à cidade do Deus vivo, à Jerusalém celestial, e a incontáveis hostes de anjos, e a universal assembleia e igreja dos primogênitos arrolados no céu, o nome já está lá escrito no cartório celestial, dos primeiros que chegaram lá no céu e que estão em eminência já na presença de Deus, que se tornaram para nós nuvens de testemunha, como diz Hebreus 12, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados, não pela reencarnação, mas pela justificação feita por Jesus Cristo a favor deles, e um dia nós também com eles. Então, irmãos, Lucas 10 e 20 diz, quanto aos santos que permanecem nesta vida, esses têm seus nomes escritos nos céus. Não diz isso, mas é o que o versículo, você chega a essa conclusão. A palavra de Deus em Apocalipse 2 e 17 diz que o Senhor vai dar como recompensa para aqueles que perseverarem, ao que vencer até o fim, comprovando que tiveram a fé salvadora, vão receber uma pedra branca com um novo nome. E ali é algo que só você e o seu Salvador vão saber a seu respeito, é entre vocês dois. Isso fala muito de profunda intimidade e de profunda dignidade, porque nome sempre está relacionado à dignificação. Um dia, né, nós vamos chegar lá. Enquanto a gente não chega lá, a gente entra pela fé neste lugar maravilhoso, onde já estão entre os queridos nossos que morreram em Cristo, onde já tem vários crentes, anjos, o próprio Deus. Tudo isso está lá. É lá aonde a gente se achega. A gente não se achega no Monte Sinai, morrendo de medo, com medo da lei, com medo de ser condenado, com medo de ir para o inferno, ou de ir para o purgatório, ou de ficar dormindo na sepultura, um sono da morte, a gente não sabe por quanto tempo. Não, nós somos um povo que tem esperança. Ausentes do corpo, presentes com o Senhor, e a gente entra nessa realidade. O local onde nós temos a nossa cidadania. Sua cidadania está nos céus, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3 e 20. A sua recompensa está no céu. Qual dos 3? O terceiro. O terceiro. Hoje a gente pode contemplar a glória de Deus pelo primeiro, pela beleza e pela utilidade. Pelo segundo, pela manifestação belíssima da glória de Deus no espaço interplanetário, mas a sua recompensa está no terceiro céu. 2 Pedro 3 e 13 está escrito, nós, porém, segundo a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, nos quais habita a justiça. Dá para imaginar, eu estava olhando essa foto, eu fiquei olhando assim, esse cabo por trás, eu digo, rapaz, está parecido comigo. Se imagine, irmão, recebendo a recompensa. Eu acho que eu nunca me imaginei assim, recebendo a recompensa. Alguém já imaginou recebendo a recompensa? Isso é importante. Com isso, nós exercitamos nossa fé. Está revelado que nós vamos receber coroas. Mas está revelado que quando nós tivermos as coroas na cabeça e chegar o momento, a gente vai dizer, eu não sou digno disso ficar na minha cabeça, não. E a gente vai tirar essas coroas e vai colocar ela aos pés de Cristo, vai se ajoelhar aos pés de Cristo e vai oferecer a Ele, vai dizer, digno és tu. Eu não sou digno, Ele é digno. A coroa é Stephanoi, né? A palavra no grego que significa aquela coroa que os atletas lá da Grécia recebiam, né? Eles, na verdade, recebiam uma coroa corruptível, feita de oliveira, trançada, e ela murchava, né? Eles se dominavam em tudo para poder ganhar aquela coroa nos Jogos Olímpicos, né? Gregos. E, na verdade, nós, para ganhar uma coroa incorruptível, uma coroa que jamais vai murchar, né? E vai perder a sua dignidade, brilho
e nós vamos oferecê-la aos pés daquele que é digno dela, porque nós não somos. Eu espero que eu não tenha que pagar nada para a Record aqui, porque eu peguei essa imagem lá do... Apocalipse 21:3 diz: e ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. Eu não sei se você voltou em Denário ou não, eu nem conheço ele, não sei nada sobre ele. Mas o seu governador já está sendo caçado pela 3ª vez. Se é justo ou não, politicamente, eu também não sei, porque eu nem sou daqui. Mas eu vi essa notícia recentemente. Eu queria dizer que o nosso rei nunca vai ser caçado. O nosso rei nunca vai ter nada para ser deposto contra ele, para que ele seja tirado do trono dele. E diz que ele estará conosco, ele governará a cidade onde nós vamos habitar com ele para sempre. Então, isso é maravilhoso. Deus enxugará dos olhos toda lágrima. Você está chorando? Bem-aventurados aqueles que choram, porque serão consolados. Às vezes a gente chora sem derramar lágrima. Eu não sei se você já passou por isso. O coração empedernecido, endurecido, insensível, já não consegue sentir as coisas por conta das tapas da vida. Eu não sei. Mas, às vezes, sem chorar, sem derramar uma lágrima, a gente chora. Apocalipse 21:4 diz que Deus limpará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, não haverá mais aperto no coração, angústia, pranto, clamor, dor. Não haverá mais, Deus me ajuda. Não tem mais isso lá, porque já as primeiras coisas passadas. Tem uma música belíssima do Casting Crown, que diz que lá no céu, as únicas, é em inglês, as únicas cicatrizes que vão existir, obrigado, Preta gosta também dessa música, as únicas cicatrizes que vão existir lá no céu serão as daquele que já tem elas lá, né, que é o Senhor Jesus Cristo, que tem cicatrizes por minha causa, por sua causa, mas as nossas dores, as nossas cicatrizes, nenhuma delas vai estar lá no céu. Deus vai enxugar. Desse modo, nós podemos dizer que, em sua plenitude, o céu descerá à terra. Então, os salvos desfrutarão das alegrias desse lugar maravilhoso, sem nenhum sofrimento, e viverão para sempre em uma condição de pleno gozo. Isso aqui é o nosso autor, página 47, pastor Genuan Lira. Deus enxugará dos nossos olhos toda lágrima. Eu queria, então, encerrar o estudo. A gente começou 5:10, está terminando 6:06, com essa tarefa, né? Não sei quantos fizeram da primeira, né, que era para pensar sobre o céu, depois conversar, o que é que você acha sobre o céu com os outros irmãos, né, e tudo mais. Mas aqui eu vou trazer outra tarefa, que é escrever um texto de uma folha, à mão, viu? À mão, não é Time New Roman 12, viu? Espaçamento 1,5, não, viu? É digitado, não, é à mão. De maneira que não vai ser muita coisa. Escreva um texto de uma folha, a descrição que você tem do céu, com base naquilo que você já conhece da palavra de Deus. Você não vai inventar, não vai sonhar, não vai tentar criar mirabolâncias perigosas teologicamente, nada disso. Baseado no que você já tem conhecido até aqui, na sua vida cristã, mais o que está aprendendo no livro do pastor Genuan, Um Lugar Chamado Céu, e nas mensagens até aqui, do pouquinho que está sendo soltado a conta gotas, escreva a descrição que você tem do lugar que é o céu. Aí você vai reler Apocalipse 21:2. Lembra que uma das tarefas do domingo passado era ler Apocalipse 21:22? A irmã fez uma leitura de parte lá, não foi? Então, releia Apocalipse 21:22 e tente melhorar a sua descrição, acrescentando mais detalhes, né? Mais detalhes. A descrição que você fez, você agora, depois de ler o Apocalipse 21:22, você coloca mais detalhes nesse negócio. Em terceiro lugar, pense quais sonhos ou desejos sobre o céu você tinha e que estavam equivocados diante do que diz a Bíblia. Liste alguns, se houver. Por exemplo, alguém gosta de brincar de tênis aqui, de jogar tênis, ou aquilo que o povo...
ping-pong, ou pimbolim, ou voleibol. Será que no céu vai ter isso? Voleibol. Tomara. Né? Será que vai ter aquele que os ricos jogam? Como é que botam tacos? Golfe. Será que vai poder brincar de golfe no céu? Será que vai poder disputar natação, estilo medley, né? Atravessando da margem de um lado para o outro do rio da vida, competindo quem vai ganhar, quem vai chegar do outro lado primeiro? Né? Eu estou brincando um pouco, mas é só para ver se a gente solta um pouco a nossa imaginação, desde que ela não seja pecaminosa e que não saia dos limites do que a palavra de Deus revela. Tente ajustar esses sonhos, talvez, ou algumas coisas que você pensa a respeito. Tire um tempo essa semana, mais uma vez, para sentar em um lugar quieto e sonhar sobre o céu com base no que está aprendendo no estudo. Então, meus irmãos, vamos parar um pouquinho, vamos tomar um café e Deus nos abençoe. Já está no grupo Atos 242 aí, a tarefa da EBD.